Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. O texto é o mesmo que nós lemos no início, na leitura bíblica, que conta a história quando Jesus ele anda sobre as águas. Hoje nós chegamos à 20ª mensagem sobre os milagres de Jesus. Este é o milagre de número 20 desta sequência, e Deus está nos dando a oportunidade de cada domingo conhecer um milagre que Jesus realizou durante seu ministério, e hoje nós vamos falar sobre este milagre, que é o 20º desta série. O texto nos diz o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Era isso que Deus queria que os discípulos soubessem cada vez que ele realizava um milagre. E neste milagre nós estamos diante de um fato que nos encanta pela maravilha do acontecimento, algo nunca realizado, impossível aos homens, mas possível somente para aquele que era Deus. O seu poder, a sua majestade, a sua divindade, fica muito claro através dessas histórias que nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar. Todos os sinais, meus irmãos, que Jesus realizou têm um objetivo. É exatamente o que essa frase final do versículo 33 ela nos mostra. É que todos precisavam compreender de que ele era o Filho de Deus. Mas apesar de muitas vezes as pessoas presenciarem milagres, verem o que Jesus fazia, mesmo assim muitos não criam nele. Inclusive os discípulos. O evangelista Marcos, contando essa mesma história, diz que o coração dos discípulos era duro,
Eles haviam acabado de presenciar Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas quando eles estavam ali dentro daquele barco, eles ainda assim duvidaram de que fosse Jesus que vinha ao encontro deles. E é por isso que Jesus disse: por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Jesus os questiona porque eles vinham de verem o Senhor realizar um grande milagre, mas mesmo assim, o coração deles continuava endurecidos. Muitos com dificuldades de compreender que eles estavam diante do Filho de Deus. Cada milagre ampliava essa compreensão, mas mesmo assim, eles continuavam com essa dificuldade em muitos momentos. Os milagres de Jesus revelam o seu poder e a sua autoridade sobre todas as coisas. Se você prestou bem atenção nessa série de milagres que a gente vem apresentando, que estão registrados nos evangelhos, nós podemos ver isso. Jesus manifesta o seu poder sobre as doenças. Jesus manifesta o seu poder libertando pessoa da opressão maligna. Jesus manifesta o seu poder e autoridade ressuscitando mortos. Jesus manifesta o seu poder e autoridade fazendo provisões sobrenaturais, como ele havia feito alimentando uma multidão. Jesus mostra o seu poder e autoridade sobre as forças da criação, como nesse relato de andar sobre as águas. Tudo isso era para mostrar que ele era Deus. E ele tinha poder sobre todas estas coisas. Isso deve trazer aos nossos corações essa certeza de que o Senhor, Ele é Deus sobre todas as coisas. Não existe, meus irmãos, uma única coisa que o Senhor não domine sobre todas elas. Não existe uma única coisa em toda a criação que Deus não tenha controle sobre todas elas. O Senhor tem todas as coisas debaixo do seu poder. Isso fica muito claro nesses relatos que nós temos a oportunidade de estar conhecendo. E aqui nesse texto, mais precisamente, nós vamos encontrar os discípulos enfrentando uma dificuldade. A dificuldade deles, nesse momento, é semelhante a uma outra que eles enfrentaram em um contexto como aquele mesmo mar. Em um outro momento, os discípulos também enfrentam uma tempestade naquele mesmo mar. Jesus estando com eles naquela ocasião. E mesmo assim, após repreender o vento, o mar, tudo seguir na maior tranquilidade, os discípulos têm a oportunidade de relembrarem, viverem aquele mesmo ambiente, aquele mesmo contexto, mas a incredulidade persiste no coração do ser humano. Como é possível o ser humano estar no mesmo contexto duas vezes e mesmo assim demonstrar tanta incredulidade? Pela segunda vez, Jesus leva os discípulos, os impele a estar naquele mar, para enfrentar mais uma dificuldade, onde eles teriam a oportunidade de lembrarem-se do que aconteceu anteriormente naquele mesmo lugar. E eles poderiam dizer assim: o Senhor, lembrem-se que Ele acalmou o vento e a tempestade. Vocês estão lembrando? Então não nos apavoremos, não fiquemos com medo, porque o Senhor Ele vai vir ao nosso encontro, Ele vai nos salvar. Mas não. Naquele mesmo contexto, naquele mesmo lugar, enfrentando uma situação semelhante, os discípulos demonstraram medo, incredulidade, duvidaram do cuidado do Senhor para com eles e disseram que estavam com medo, começaram inclusive a gritar. E aí que Jesus vem ao encontro deles para salvá-los. Meus amados irmãos, a dificuldade deles era aquela
Mas nós também enfrentamos as nossas dificuldades. Nós enfrentamos as nossas dificuldades. E assim como os discípulos, por causa da dureza dos nossos corações, muitas vezes nós tememos. Nós ficamos desesperançados diante daquilo que estamos enfrentando. Nós agimos como os discípulos, incrédulos, duvidando do cuidado de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, do controle de Deus. Nós duvidamos. Isso fica claro porque olhe para a sua vida. Procure lembrar de alguma situação que você vivenciou e que possivelmente você pode ter agido como os discípulos, ter tido medo e não ter descansado na certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Esse é o grande problema da nossa vida, é o nosso coração. Um coração corrompido pelo pecado que nos leva a sermos tentados muitas vezes a não confiarmos no Senhor. Mesmo sabendo do que Deus é capaz de fazer, nós duvidamos do que Ele pode fazer. O nosso coração é nosso inimigo. O nosso coração, ele é nosso inimigo. Porque ele nos faz duvidar da palavra de Deus. Ele nos faz esquecer daquilo que Deus faz. E a pergunta que eu faço para todos aqui nessa noite: o que você mais teme? Qual a coisa que você mais teme na sua vida? Os discípulos naquele momento temiam morrer. Mas qual a coisa que você mais teme? Aqui nós temos várias pessoas e certamente, talvez encontremos pessoas que demonstrarão temores distintos uns dos outros. Uns vão ter medo de morrer, outros vão ter medo de perder o pai e a mãe, outros temem perder os filhos, outros temem perder o trabalho, perder os bens. Porque os medos que nós temos e como nós os classificamos em escala de prioridade, vai depender muito daquilo que o nosso coração no momento está mais amando. Daquilo que o nosso coração estará mais dedicado. Lembra de que Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então o que você mais teme? O Senhor nos leva a questionar ao nosso próprio coração. E certa vez Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o corpo, aqueles que podem causar algum dano à sua vida. Não tema o que pode acontecer com você, disse Jesus. Tema antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. O que o Senhor está nos ensinando? Nós deveríamos temer muito mais a Deus do que qualquer coisa nessa vida. É isso que Jesus está nos ensinando, porque muitas vezes nós tememos aquilo que pode nos acontecer, mas não tememos aquilo que nós estamos fazendo contra Deus. Ou a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida, se está ou não está agradando a Deus. O Senhor nos leva a refletir sobre essas coisas. Uma segunda pergunta que eu faço para todos nós aqui nessa noite é: qual é a sua dificuldade atualmente? Mais uma vez, diante de uma plateia como essa, temos diversas dificuldades, onde cada um possivelmente está enfrentando. Mas é bem possível que muitos dos que estão aqui estejam enfrentando uma grande dificuldade na sua vida. Dificuldade esta a tal ponto, que você tem sido tentado pelo seu coração a se comportar como esses discípulos, a temer o que pode acontecer com você,
a temer as circunstâncias que você está envolvido. É possível que isso possa estar acontecendo com muitos aqui. Então a minha pergunta é: qual é a sua dificuldade atualmente? Por que é importante que você pense nisso? Porque eu quero que você se veja como esses discípulos nessa noite. O texto nos mostra claramente que Jesus ele vai impelir, Jesus vai induzir os discípulos para um lugar de perigo, de dificuldade, para que eles tivessem uma lição para eles. Vamos acompanhar o texto, mais uma vez, o verso 22 ao 24, do capítulo 14. E nesse primeiro ponto aqui, nós vamos perceber que Jesus ele vai orar. Jesus vai orar. O que eu extraio como um ponto principal desses versículos 22 ao 24 é o fato de Jesus se recolher para orar, enquanto os discípulos iriam enfrentar uma dificuldade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Acompanhe comigo o que o texto vai nos dizer no verso 22. Logo a seguir o quê? Logo após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes e ter alimentado uma multidão de quase 20 mil pessoas, Jesus despede a multidão e diz para os discípulos: entrem no barco. Entrem no barco e se dirijam para a outra margem, enquanto eu vou aqui me despedir da multidão e vou mandar eles irem embora para as suas casas. E o texto diz que Jesus disse para eles entrarem no barco e que fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Por que é importante que a gente observe o fato de Jesus ter enviado os discípulos para o mar, enquanto ele foi orar sozinho? Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar aquela dificuldade lá no mar. Na verdade, Jesus foi quem levantou aquela tempestade lá no mar para eles. Porque quem foi que criou o mar? Quem é o Senhor da criação? Quem é o Senhor que manda em todas as coisas? Jesus os enviou para aquele mar porque Ele queria dar a eles uma grande lição. E Jesus disse: vão adiante. E enquanto isso, Jesus foi orar. E enquanto Jesus orava, os discípulos remavam. Enquanto Jesus orava, os discípulos enfrentavam dificuldade no mar. Para os irmãos terem uma ideia, o texto nos diz que ao findar o dia, foi quando Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e começassem a navegar. O dia já estava escurecendo. E Jesus sobe para o monte para orar. E eles começaram a navegar. Navegaram. No entanto, o texto diz que o vento era contrário. O vento soprava contrário. Irmãos, os outros evangelistas vão nos dizer que depois deles terem navegado aproximadamente cerca de 6 quilômetros, lutando contra o vento, os discípulos, observe agora o que vai dizer o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância boa da terra. Marcos e Lucas, eles dizem que já era cerca de 6 a 7 quilômetros que ele tinha navegado. Agora observe o que diz o texto: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quanto mais eles remavam, mais o vento os empurrava para trás. Por que o vento empurrava eles para trás? Porque o Senhor estava provando seus discípulos.
A travessia daquele lago, eles poderiam fazer tranquilamente em poucas horas. Se não houvesse a dificuldade de uma tempestade, eles poderiam fazer aquilo em 2, no máximo 3 horas. No entanto, o texto vai nos dizer na sequência que eles passaram não 2 ou 3 horas, mas eles chegaram a passar cerca de aproximadamente 10 horas navegando. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor estava provando seus discípulos. O Senhor estava provando a fé dos discípulos para saber se eles verdadeiramente confiavam no Senhor. Não que Jesus não soubesse, mas para que eles soubessem da dureza dos seus corações. Ou seja, por que o Senhor fez isso com os discípulos? Como disse, para que eles conhecessem o estado do seu coração. E essa pergunta, ela deve muitas vezes também ser feita por nós. Quando nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, nós perguntamos assim: por que, Senhor, estamos passando por isso? Nós perguntamos às vezes, por que nós estamos passando por isso? E muitas vezes nós estamos passando por determinadas coisas porque Deus está nos provando. Porque Deus está nos conduzindo a um estado tal para que nós possamos conhecer verdadeiramente quem Ele é. E por isso que os discípulos estavam ali remando, remando. Sabe aquela situação que você vai uma distância e o vento lhe empurra para trás novamente? Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Jesus envia os discípulos para o mar, para o meio da dificuldade. O Senhor pode fazer isso. Não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida é algo que é provocado por Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que às vezes Deus pode nos levar a esse tipo de situação, porque Ele quer que nós conheçamos o quanto verdadeiramente nós confiamos e dependemos dEle. Para que nós compreendamos verdadeiramente quem Ele é. É isso que muitas vezes Deus está nos levando. E o Senhor foi orar. Irmãos, quando eu li esse texto, estava durante a semana meditando na preparação dessa mensagem, eu me perguntava: se Jesus tinha necessidade de orar, por que eu, muitas vezes, me comporto como se não precisasse orar? Se Jesus orava e mostrava isso como sendo uma necessidade para a sua vida, para a sua relação com o Pai, porque eu, muitas vezes, ajo como se eu não precisasse de oração. Jesus orou por várias horas. Várias horas. Meus irmãos, preste bem atenção para algumas coisas que nós devemos aprender com essa história. Orar sempre deveria ser a primeira coisa a fazer quando enfrentássemos dificuldades. Orar deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que Jesus ele não vai orar na dificuldade, ele se antecipa à dificuldade. Jesus vai orar antes que a dificuldade surja na vida dos discípulos. Nós deveríamos fazer o mesmo. Só que nós não oramos antes da dificuldade e não oramos durante a dificuldade. Eu preciso entender que a oração deveria ser a nossa primeira coisa a fazer quando enfrentássemos alguma dificuldade. Mas geralmente não é isso que fazemos. Geralmente nós tomamos outras iniciativas. Não que não tenhamos que tomar alguma iniciativa, mas deveríamos primeiro orar, porque isso demonstraria dependência do Senhor.
demonstraria reconhecimento de que nós estamos plenamente sobre o controle de Deus. E de que tudo o que está acontecendo na nossa vida está sob o controle dele. Deveríamos fazer isso. Uma segunda coisa que eu aprendo é que eu não posso impedir que as dificuldades aconteçam. Eu não posso impedir. Se fosse assim, a gente não tinha dificuldade, porque a gente não quer dificuldade. Agora, já que eu não posso impedir que as dificuldades aconteçam, eu posso orar ao Senhor para que Ele me ajude no meio das dificuldades. Eu não posso orar impedindo que as dificuldades aconteçam, mas eu posso orar para que Deus me ajude no meio das dificuldades. Eu posso orar. Então nós deveríamos orar, nos antecipando às dificuldades, orar durante as dificuldades, orar devendo ser a nossa primeira ação quando enfrentássemos dificuldades, porque Jesus é o nosso maior modelo nessas circunstâncias que nós estamos observando. Eu devo me questionar, se Jesus orava, por que eu não oro? Terceira coisa que esse texto me ensina é que se nós prestarmos bem atenção em meio às dificuldades, nós veremos o Senhor. Se nós prestarmos bem atenção em meio às dificuldades, nós poderemos ver o Senhor. Às vezes essa é a maneira que Deus usa para que nós possamos conhecer melhor a Ele. As dificuldades são métodos, muitas vezes, pedagógicos de Deus. Ou seja, Deus quer nos ensinar algo, e muitas vezes nós temos a dificuldade de aprender de determinadas formas, então Ele tem muitas maneiras de nos ensinar, e às vezes Ele usa as dificuldades. Não estou dizendo que sempre seremos ensinados por dificuldades, não é isso. Mas eu estou dizendo que às vezes, por causa da dureza do nosso coração, Deus poderá usar esse método para que eu possa conhecer melhor o Senhor. Para que o meu coração duro possa ser amolecido. Para que eu possa me desapegar desse mundo para amar mais o Senhor. Deus pode fazer isso. Então, nesses primeiros versículos, eu encontro Jesus orando enquanto os discípulos passavam por dificuldades. Oremos, meus irmãos, quando estivermos passando por dificuldades. Ore. Tiago disse certa vez o seguinte: está alguém entre vocês passando dificuldade? Tem alguém no meio de vocês passando por dificuldade? Tiago disse: ore. Ore. Porque essa foi a atitude de Jesus e foi isso que os discípulos aprenderam com ele. E Tiago vai expressar exatamente esse conhecimento que ele teve em dizer: se alguém está passando por dificuldade, ore. Ore. Nos versos 25 ao 27, nós vamos observar que nesses versículos, Jesus ele vai vir ao encontro dos discípulos enquanto eles estavam em dificuldades. Jesus vai ao encontro dos discípulos enquanto eles estavam em dificuldade. Observe o verso 25, o que é que diz? De madrugada. Vamos fazer uma pausa aqui para prestar bem atenção, para vocês entenderem o tamanho da dificuldade dos discípulos. Eles começaram a remar por volta das 6 horas da noite. E estavam ali no mar, navegando, remando, o vento soprando contrário contra eles. E o texto nos diz que somente de madrugada. Outros evangelistas vão dizer que mais ou menos por volta de 3 às 6 da manhã, da madrugada, é que Jesus vai ao encontro dos discípulos. Por isso que ele passou aproximadamente 10 horas em oração e os discípulos 10 horas
de dificuldade no mar. Apenas por volta da madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Mas ele foi. E olha o que o texto nos diz. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Veja, o Senhor foi ao encontro dos seus discípulos. Na nossa forma de falar, eu não digo que essa é a forma correta, mas às vezes as pessoas dizem assim: Deus tarda, mas não falha. Mas isso não é verdade. O Senhor não tarda. Ele sempre vem na hora certa. Mas Ele vem ao nosso encontro. Ele sempre vem ao encontro do seu povo para os socorrer, para os salvar. O Senhor nunca tarda. Apesar de aparentemente nós temos a impressão que Jesus demorou, mas não. Era necessário que todo esse tempo passasse para que os discípulos chegassem à compreensão do estado do seu coração e diante daquele de quem eles agora estariam. O Senhor sempre vem no momento certo, na hora certa, no momento certo. É aquilo que é chamado de tempo, chamado de kairos. É o momento oportuno, é o momento certo, dentro daquilo que Deus planeja. E o texto mostra claramente isso. Mas perceba, meus irmãos, uma coisa. Nós sempre reagimos às coisas que acontecem. Para cada ação, existe uma reação. Quando nós sofremos alguma ação, nós reagimos a essas coisas. E observe como foi que os discípulos reagiram àquela situação. Eles começaram, os discípulos, porém, vendo, começaram a ficar apavorados, Gritaram. Ou seja, a reação dos discípulos nos dá uma lição também. Como é que nós reagimos aos acontecimentos da nossa vida? Como é que você reage quando acontece alguma coisa? Você se desespera? Você esquece que você é crente? Você esquece que existe um Deus no céu? Ou você reage da forma correta, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, mesmo diante de uma situação que você sabe que é grande perigo para você, mas você se mantém firme ali, confiante no Senhor? Como é que você reage? A reação é algo natural do ser humano, mas a questão é como nós reagimos. Os discípulos reagiram da maneira errada. Eles reagiram com incredulidade, eles reagiram duvidando, eles reagiram com medo, eles não confiaram no Senhor. A reação dos discípulos não era aquela que Jesus esperava. Tanto é que Jesus disse: por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Vocês não confiam em mim? Meus irmãos, muitas vezes nós decepcionamos a Deus. Porque nós dizemos que cremos, que confiamos, nós cantamos, nós levantamos as mãos, mas na hora do vento soprar contrário, nós nos esquecemos que Deus existe. Na hora que o barco está balançando, nós esquecemos que há um Deus no céu. Muitas vezes tem sido essa a reação de muitos diante das dificuldades da vida. Muitos duvidam até mesmo do cuidado de Deus, porque acham que Deus só cuida quando tudo está bom. Mas o texto está dizendo claramente que eles foram levados para aquele lugar pelo Senhor para serem provados. Como é que nós reagimos? Precisamos pensar. Com isso, eu aprendo algumas coisas com essa reação dos discípulos. A
primeira coisa que eu aprendo nesses versículos que nós acabamos de observar é que nós podemos ter certeza de que Deus nunca nos abandona. Isso é uma certeza que nós precisamos ter. Deus nunca vai nos abandonar. Lembre-se que Jesus foi orar, mas ele veio ao encontro dos discípulos no momento certo, porque ele nunca abandona os seus. Lembre-se disso. O mundo pode estar caindo em cima das nossas cabeças. O Senhor não abandona os seus. Eu sei que é difícil, muitas vezes, nós enxergarmos assim, mas Jesus está nos provando, fazendo passar, muitas vezes, por contextos como esse, para que a gente possa ter essa percepção da vida. O Senhor nunca abandona os seus. Uma segunda coisa, meus irmãos, é que Deus dá uma lição importante aqui para os discípulos. Quando ele diz assim: sou eu, não tenho medo, coragem. É a mesma atitude que um pai e uma mãe têm para com um filho pequeno. Quem tem filho pequeno sabe disso, que às vezes tem crianças que se assustam com alguma coisa e elas ficam apavoradas, desesperadas com aquela situação, com medo de alguma coisa que está acontecendo ou aconteceu, ou que elas estão ali diante daquilo. Mas quando o pai ou a mãe se aproxima e diz para o seu filho, diz assim: não tenha medo, meu filho, eu estou aqui. A criança, ela começa agora a se sentir segura. E quando a mãe ou o pai pega aquela criança na sua mão e coloca em seus braços, ela se sente segura. E aquilo que ela temia, ela agora não passa a temer mais, porque ela está protegida por aquele ou aqueles que ela confia. E quando eu lia essa expressão de Jesus, eu via a figura de uma criança nos braços dos seus pais, quando estão diante de algo que os amedronta. E é assim que Deus nos trata, como um filho, amedrontado diante de uma situação, mas o Senhor, Ele chega para nós e diz: não tema, meu filho, eu estou aqui. E o texto nos diz que Jesus vai pegar Pedro pela mão e vai levantá-lo. Entenda, o Senhor não abandona os seus. O Senhor nunca abandona os seus, mesmo que nós estejamos enfrentando dificuldades na nossa vida. Nos versos 28 ao 33, o texto vai nos ensinar que nesse relato, Jesus ele sustenta a Pedro com a sua mão e não permite que ele afunde. E sabe qual é a lição que eu vejo aqui? Que é a lição de toda a Escritura, que é a lição de Deus conduzindo toda a história do seu povo. Deus é quem sustenta as nossas vidas com a sua mão. Deus é quem conduz todas as coisas com a sua mão poderosa. A mão de Deus sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Observe o que diz o verso 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí, andando sobre as águas. Jesus vem ao encontro deles, mas Jesus para em um determinado ponto e se apresenta para os discípulos, e Pedro diz: é o Senhor mesmo? Ainda duvidava. Meus irmãos, existe algo que também nós precisamos aprender nesse texto. É que às vezes nós temos dificuldade de reconhecer a voz do Senhor. O crente lê a Bíblia, escuta a Bíblia, mas mesmo assim tem dificuldade de crer no que aqui está escrito.
O Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Mesmo assim, a gente está tendo dificuldade de ouvir a voz do Senhor dizendo isso. O Senhor diz, sou eu, não temais, coragem. E Pedro disse, é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo? Não reconheceu a voz do Senhor. Tem crente que escuta a pregação da palavra e não reconhece que é Deus falando ao seu coração. Deus está falando através da sua palavra e não reconhece que Deus está falando ao seu coração. E ainda diz, será que é Deus? Meus irmãos, a incredulidade dos nossos corações faz com que nós tenhamos dificuldades de crer na sua palavra, naquilo que o Senhor falou. E o texto nos diz que Pedro disse, se é o Senhor mesmo, olha, manda que eu também vá aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E ele foi. O versículo de número 29 diz, e Pedro descendo do barco, andando sobre as águas, foi até Jesus. Que coisa extraordinária, né? Pedro começou a pisar nas águas. E a água não afundava. Aliás, Pedro não afundava. Ele pisava e parecia que estava pisando em terra firme. E ele dava passos cada vez se aproximando do Senhor. Mas Deus prova a nossa confiança nele. E o Senhor agora, o Senhor faz com que o vento sopre mais forte naquele momento, para provar a fé de Pedro. E diz que o vento começou a soprar, e quando Pedro começou a escutar o vento, ele agora tira os olhos de Cristo e começa a olhar para as ondas, que levantadas pelo vento, o ameaçava agora e colocava a vida dele em perigo. E diz o verso de número 30, reparando, porém, na força do vento. Gente, nós não podemos ficar olhando para o vento, nós temos que ficar olhando para Jesus. Reparando na força do vento, ficou com medo. Porque quando a gente começa a olhar para a dificuldade, a gente só vê mais dificuldade ainda. Quanto mais a gente olha a dificuldade, mais difícil a gente vê as coisas. E ele, reparando para a força do vento, começou a afundar. E gritou, salva-me, Senhor. E o verso 31 diz, e prontamente, quando eu lia esse verso, meus irmãos, isso me trouxe tanta esperança. Quando eu li essa expressão do apóstolo dizendo assim, e prontamente, Jesus estendendo a mão, o segurou. Sabe o que na hora eu comecei a pensar? Deus sempre está cuidando da nossa vida. Sempre o Senhor está cuidando da nossa vida, sempre. Prontamente, de imediato, no mesmo instante, o Senhor segurou na mão de Pedro e o levantou. O texto é claro. E aí eu continuo o texto dizendo, e disse, homem de pequena fé. Deixe eu parafrasear a expressão de Jesus para a gente entender melhor. Homens de pequena fé, nós poderíamos dizer assim, cadê a sua fé? Cadê a sua confiança em mim? Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Você disse que confiava em mim. E cadê a sua confiança em mim? Você disse que confiava. E por que você não está confiando em mim?
É esse o sentido de homem de pequena fé. É que a nossa confiança em Deus, ela parece que não existe quando nós passamos por dificuldade. Cadê a nossa confiança no Senhor? É aquela frase que alguém pode dizer: e você não é crente? Em outras palavras, ela está dizendo: você não confia em Deus? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Duvidou de quê? Duvidou de que Ele era Jesus. Muitas vezes nós duvidamos de que Deus é Deus. Essa é a verdade que nós estamos aprendendo aqui com essa expressão de Jesus. Jesus disse: por que você duvidou? E ele duvidou de quê? De que Jesus era Deus. E muitas vezes nós duvidamos de que Jesus é Deus. Nós duvidamos de que Deus é Deus. Sabe por que nós duvidamos de que Deus é Deus? Porque Deus muitas vezes não está fazendo aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Ou porque as coisas não estão como nós gostaríamos que estivesse. E aí nós duvidamos de que Ele é Deus, porque as coisas estão diferentes do que nós gostaríamos que estivesse. Por que vocês duvidou? E aí diz o texto que subindo ambos para o barco, o vento cessou. O vento cessou. Porque todas as coisas obedecem ao Senhor. Aquilo que nós tememos, meus irmãos, está debaixo da autoridade de Deus. Lembre-se disso: aquilo que eu e você teme está debaixo da autoridade de Deus. O vento que Pedro tanto temia estava debaixo da autoridade de Jesus. Porque Jesus, verdadeiramente, e o final do texto vai dizer, era o Filho de Deus. Foi essa a compreensão que eles chegaram. Mas para eles chegarem a essa compreensão, eles tiveram que enfrentar aquela dificuldade. O texto conclui dizendo: e os que estavam no barco o adoraram. O adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Sabe como é que se adora a Deus? Quando você reconhece que Ele é Deus. Quando você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você está adorando a Deus. Quando você reconhece a soberania de Deus, você está adorando a Deus. Quando você reconhece os atributos de Deus, você está adorando a Deus. Quando você se lembra de que Deus é todo poderoso, você está adorando a Deus. Quando você se lembra de que Deus é onisciente, você está adorando a Deus. Quando você se lembra de que Deus Ele é onipresente, você está adorando a Deus. Quando você se lembra de que Jesus é o Senhor de todas as coisas, você está adorando a Deus, porque você está reconhecendo de que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. É assim que se adora a Deus. É reconhecendo quem Deus é. E nós reconhecemos quem Deus é através da sua palavra e daquilo que Ele faz. Muitas vezes o problema em nossa vida não é a dificuldade que nós estamos enfrentando, mas é a nossa falta de confiança no Senhor. Por que, irmãos? Se todas as coisas estão debaixo do controle de Deus e do domínio do Senhor, eu preciso entender que a minha maior dificuldade não é a circunstância, mas é a incredulidade e a falta de confiança que muitas vezes eu demonstro para com o Senhor. Essa é a minha maior dificuldade. Por isso que muitas vezes nós vamos precisar fazer a oração dos discípulos, dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Agora, é bem verdade que a fé ela cresce baseada em um princípio que Deus estabelece em sua palavra. Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quer crescer na fé? Leia a Bíblia. Ouça a palavra. Ouça o que Deus tem a dizer na sua palavra e você crescerá na fé. Você aprenderá mais do Senhor, você aprenderá mais a conhecer o Senhor e você vai aprender a confiar mais no Senhor.
Porque nós só vamos confiar mais no Senhor a partir do momento que nós conhecemos quem Ele é. Porque você não conhece quem é Jesus, você não vai confiar nele, porque você não sabe quem Ele é. Para finalizar, algumas verdades eu ainda extraí desse texto no final para a minha vida. Primeira coisa, aprendemos com essa história de que não devemos focar nas dificuldades, mas devemos focar em Deus. Eu sei que será tentador ficar olhando para o vento, como foi para Pedro. Vai ser tentador ficar olhando para a dificuldade. Mas olhe, lembre dessa história, de que se você não focar na dificuldade, mas focar em Jesus, você vai vencer. Você vai enfrentar a dificuldade e vai ser vencedor. É isso que o texto me mostra. Segunda coisa que esse texto também está nos ensinando é que o Senhor virá no momento certo para nos ajudar. O Senhor vai vir na hora certa. Talvez a gente poderia pensar, Jesus poderia ter vindo logo ali 7 horas da noite, 8 horas da noite, tinha evitado aquele problema todo. Jesus demorou muito, deixou para vir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, deixou os discípulos enfrentar toda aquela dificuldade. Isso é para você aprender que muitas vezes nós passamos por dificuldade, não é porque Deus nos ama, não nos ama, mas é porque Ele está fazendo com que a gente conheça o nosso coração. É isso que Ele está fazendo, que nós venhamos a conhecer o estado do nosso coração. Mas Ele vem, Ele sempre vem ao encontro dos seus. E por fim, não duvide de quem Deus é e do que Ele pode fazer. O Senhor andou sobre as águas. Isso é para mostrar de que não há nada que Deus não possa fazer. Não existe nenhuma dificuldade de que o Senhor não tenha controle sobre ela. É isso que o texto nos ensina também. Em quarto lugar, o Senhor nos sustenta com a sua mão. Assim como Ele segurou Pedro, o Senhor tem segurado na nossa mão também. O Senhor tem nos sustentado. Se nós não afundamos ainda, é porque o Senhor tem segurado na nossa mão. Mesmo na nossa fraqueza, na nossa incredulidade, o Senhor tem nos sustentado. Mas o Senhor quer que nós saibamos uma coisa. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Lembre-se disso, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus está no controle de todas as coisas. Eu e você não temos o controle de nada, mas o Senhor tem e Ele segura nas nossas mãos. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele é o nosso Salvador. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Creia nele e você será salvo. Amém?